Paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do tempo, né? Salomão que escreveu a respeito do tempo lá em Eclesiastes. Hoje nós vamos estudar um pouquinho acerca disso. Então, o tema da nossa lição hoje é: tudo tem o seu tempo. Vamos para a palavra? Pega sua Bíblia, abre no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Bom, nós vivemos hoje em uma sociedade que é imediatista, ou seja, a geração chamada geração fast food, que é tudo para ontem, não é nem para o agora, é para ontem, né? É uma geração que não gosta, não tem paciência de esperar. Mas nós devemos saber que o cristão ele tem que ter em mente que Deus estabeleceu o tempo e o modo exato para que cada coisa se cumpra. Então, Deus ele estabeleceu o tempo e a maneira correta para as coisas. E nós precisamos ter paciência para esperar esse tempo, né? Nada acontece fora do que Deus determina para cada um de nós. Uma coisa é certa: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então, Deus, ele tem o controle, Deus, ele sabe como será o nosso futuro. E Deus, ele sabe a maneira correta para trabalhar isso, para nos preparar e o tempo correto desse preparo para que nós possamos viver o que Deus tem para a nossa vida, viver o que Deus quer que nós vivamos. Então, o Senhor, ele trabalha num tempo diferente do nosso. E nós não podemos deixar que a ansiedade nos domine. Porque quando nós nós ficamos ansiosos, nós deixamos que a ansiedade nos domine, a gente acaba tomando decisões precipitadas, decisões que podem mudar toda uma história, né? Nós podemos acabar deixando de viver coisas que nós viveríamos se não tivéssemos tomado decisões precipitadas. Então, a gente precisa entender que a felicidade ela deve estar alicerçada em uma vida de temor ao Senhor. Às vezes, a gente vê aí adolescentes, né, buscando ser feliz, né, de uma maneira sem temor algum do Senhor. Mas a palavra ela nos diz que no temor nós temos a felicidade. Então, sem temor a Deus, nós com certeza tomaremos decisões precipitadas, faremos coisas achando que vamos ter a felicidade, mas na verdade não é uma felicidade completa, não é uma felicidade real, né? Às vezes vive um momento e acha que tá bom, mas depois as consequências vêm, o arrependimento vem, e aí a tristeza também vem, em decorrência daquele momento. Então, nós devemos estar pautados, saber que a nossa felicidade ela está pautada ao temor ao Senhor. Então, nós devemos esperar com paciência, na certeza de que Deus tem o tempo certo para a nossa vida. Salmos
40, versículo 1 fala: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, a gente precisa esperar em Deus, né? Nessa sociedade fast food, que quer tudo para ontem, para ontem, anteontem, nós devemos aprender, né? Nos policiar, reprogramar a nossa mente para conseguir ter paciência e esperar em Deus, esperar a vontade, o tempo correto para as nossas coisas. Então Salomão ele nos ensina que a vida passa por etapas, né? Todas as pessoas passam por etapa nas suas vidas e estas devem ser respeitadas. Cada fase precisa ser respeitada. Há uma sequência lógica, Deus fez tudo perfeito e há uma sequência, há uma ordem lógica e necessária. É necessário o tempo da espera para nos amadurecer, para receber o que Deus tem para nós. Então, Deus não deixou o universo à mercê de si mesmo. Deus não criou um universo, colocou ali o homem, a mulher, colocou pessoas e deixou para lá. Não. Tudo tem uma sequência lógica e Deus ele tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Deus ele cuida de nós. Então a agitação da vida moderna hoje, e a inquietação, né, é tanta correria, e antes que houvesse essa pandemia que nos parou, né, praticamente nos parou, nos fechou dentro de casa, a gente estava num ritmo totalmente acelerado e muitas vezes empurrando com a barriga, né? E isso também gerando estresse e a gente querendo correr cada vez mais e cada vez mais correndo atrás de coisas e muitas vezes são distrações. Hoje nós vemos que a gente parou com muitas coisas que poderiam ser paradas, né? E agora a gente está começando a voltar à nossa rotina normal e a gente pensa, será que realmente eu precisava correr tanto como eu estava correndo antes? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as distrações, com as futilidades, porque elas roubam o nosso foco do que realmente importa. Isso nos gera estresse, nos gera ansiedade de querer fazer as coisas atropelado, de querer fazer acontecer, mas será que é o foco? Será que realmente eu preciso correr tanto? Será que realmente nós precisamos desse desespero para conseguir alcançar as coisas? Então, nós precisamos aí nos voltar ao Senhor e pedir para Ele essa paciência, pedir para Ele nos ajudar a aguardar o tempo correto dele para todas as coisas. Então, Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós e no tempo correto Ele vai trazer e pôr cada coisa no seu lugar. Que tenhamos paciência para aguardar o tempo de Deus na nossa vida. O plano perfeito. O Eclesiastes 3 fala sobre o tempo. Fala do tempo e do propósito que o Senhor estabeleceu para todas as coisas existentes debaixo do céu. Salomão descobriu que tudo é vaidade e que sem a presença de Deus as coisas não têm o mesmo sentido. Os dois primeiros tópicos abordados são a vida e a morte. Salomão deixou claro que o Criador decide a existência humana. As coisas referentes à existência e também ao seu fim, ou seja, somos todos parte do plano de Deus. Agora eu pergunto para você, qual plano você acha que é o melhor? O seu plano pessoal, com a visão humana, visão limitada e humana, que não consegue nem enxergar como vai ser o dia de amanhã, ou o plano perfeito de Deus? Deus, Ele estabeleceu um plano para a nossa vida. E o plano dele não tem erro, não tem falhas. E nós devemos confiar, entregar as nossas vidas e confiar que Deus tem o melhor para nós. Bom, vamos lá. Quando jovem ou quando novo, quando adolescente,
Nem sempre tomamos as decisões acertadas, pela falta da experiência de vida. Podemos fazer planos e nutrir sonhos, querendo trazer à existência algumas coisas que estão fora dos projetos de Deus para a nossa vida. Às vezes, nos frustramos por querer o que não está ao nosso alcance, ou o que não está no coração de Deus, né? Isso gera ansiedade e nos faz tentar fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. O livro de Eclesiastes chama atenção para a necessidade de se respeitar o tempo de Deus. Respeite o tempo de Deus. É necessário respeitar o tempo de Deus. Respeitar, obedecendo ao Senhor e buscando, através da oração, pela oração, a orientação que somente Ele pode nos dar. Nós podemos ouvir conselhos, mas apenas Deus sabe o que é realmente bom, o que Ele tem para nós no futuro, lá na frente. Então, a melhor orientação, ela vem do Senhor. Nós devemos ser dependentes, buscar ser dependentes de Deus, buscar Ele em oração, perguntar para Ele o que Ele quer para nós, qual o momento correto para agir, quais são os passos que nós devemos dar, o que Ele quer para o nosso futuro. Bom, o Senhor nos criou com propósitos específicos. Cada pessoa foi criada com um propósito específico. O meu propósito é diferente do seu. O seu é diferente do da sua mãe, do propósito do seu pai e assim por diante. Então, Deus, Ele fez cada um do seu jeito e para cada um Ele tem um propósito, Ele tem uma história específica. Por isso, é preciso aquietar o coração na certeza de que Deus tem a hora perfeita para permitir ou negar aquilo que desejamos. Tudo isso deve ser motivo de alegria, pois fomos criados para a glória do Pai. Bom, agora eu paro um minuto aqui. Deus, Ele tem a hora perfeita, foi isso que eu li. Deus tem a hora perfeita, a hora exata, para permitir ou negar aquilo que nós desejamos. Aí eu deixo uma pergunta para você. Você está preparado para aceitar o não de Deus com alegria? Nós devemos nos alegrar no não. Às vezes a gente quer tanto algo e quando Deus fala sim ou nos dá, a gente fica alegre. Mas e quando Deus fala não? Né? A gente quer. Mas e se Deus falar não? Nós precisamos nos alegrar no não de Deus. Porque Deus, como eu falei, Ele olha lá na frente. E se a resposta do Senhor foi não para a sua vida, não para a minha vida, eu preciso me alegrar, você precisa se alegrar, porque Deus, Ele cuida de nós. E Ele sabe que isso não vai ser bom para você. Então, se alegre no não do Senhor também. Se alegre no sim, festeje, mas festeje no não também. Nós devemos festejar o não da mesma maneira que nós festejamos o sim. Porque se Deus está falando não, é porque Ele quer o nosso bem. Não é porque é um Deus mau que não quer a nossa felicidade. Pelo contrário, Deus, Ele quer o nosso bem. Então, nós devemos receber o não da mesma maneira que recebemos o sim. Eu me lembrei agora de Jó, da história de Jó, né, que nós estudamos há poucos dias aí atrás. E Jó fala: eu recebi o bem do Senhor, porque eu não receberia o mal. Então, olha a maturidade de Jó, aceitando o mal também. Nós precisamos, dessa mesma maneira, aceitar o não de Deus, descansar nele e saber que Deus, Ele tem um momento certo para todas as coisas. Eu me lembrei agora até me emocionei, gente. Desculpa, mas eu me lembrei da história de uma colega, uma amiga, e ela não é aqui de São Paulo, mas ela precisava de um transplante de coração. É uma história real, tá, gente? Ela precisava de um transplante de coração.
E ela estava na fila, né? E a gente sabe que às vezes são anos de espera. E ela aconteceu de ter alguns órgãos e tinha um coração, era compatível, dava para ela aceitar, receber, né? E foi lá uma equipe, os órgãos estavam em outro lugar e foram distribuídos, cada equipe ia com um rim, né, enfim, cada equipe ia com um órgão para a cidade onde seriam transplantados, né, onde os pacientes, as pessoas iriam receber aquele órgão. E a equipe foi até o local, pegou lá o coração e ia trazer para ela, mas eles não conseguiram um helicóptero para levar aquele órgão. E ela ficou muito triste, isso entristeceu muito o coração dela, porque perdeu-se aquele órgão. E ela ficou assim, muito triste mesmo, sem entender, porque ela esperava por aquilo, né? Era a vida dela que estava ali, ela estava esperando já há um tempo, eu não sei te dizer quanto tempo, mas ela ficou triste naquele momento. Só que passou uns dias, ela ficou muito doente, ela pegou um resfriado muito forte, de uma maneira que ela nunca tinha tido. E passado, né, os anos, hoje ela é transplantada, ela recebeu outro órgão, um coração, graças a Deus ela tá bem, né, e já fazem alguns anos isso, eu não sei dizer se 5 anos, 3 anos, não sei, mas ela tá bem, graças a Deus. E esses dias ela colocou lá, o Face fez a notificação para ela e ela lembrou e ela colocou o testemunho dela. Ela falou assim: naquele momento eu não entendi o porquê do não. Mas depois de alguns dias eu fiquei doente e muito doente mesmo. E se eu tivesse recebido aquele coração, talvez eu não teria resistido. Então, ela entendeu que Deus estava cuidando dela naquele não. Assim nós devemos também aceitar o não do Senhor com alegria, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a onisciência do Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso está lá em Romanos 8, versículo 28. Deus, a visão dele é muito maior do que a nossa, né? Nós olhamos assim, né? Na horizontal. Deus, ele olha assim, ele olha no todo, ele olha na vertical e ele sabe o porquê do não. Então, como eu falei, nós devemos nos alegrar no não do Senhor. Ainda que hoje para nós esse não pareça ser muito ruim, mas nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Provérbios 3, capítulo 5 diz isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, inteiramente, né? Ainda que a resposta seja não, continue confiando, porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. O plano do Senhor, ele é perfeito. Cada coisa ao seu tempo. A vida é um processo, não podemos pular etapas, né? Ser cristão não significa encontrar todas as portas sempre abertas. É claro que a instrução do Senhor nos leva além do que pensamos, né? Deus, ele vai muito além do que nós pedimos ou imaginamos, como a palavra diz. Então, mas Jesus mesmo, ele nos ensinou a importância do planejamento. Na nossa vida, nós temos aí o processo a ser passado, né? Nós não podemos pular etapas. Assim como num jogo de videogame, por exemplo, tem as fases a serem passadas, né? E cada fase que você passa, você vai por uma fase um pouco mais difícil. Então, dessa mesma maneira é a nossa vida. Nós vamos assim, passando como se fossem etapas, né? Fases.
E aí o nível de dificuldade vai aumentando um pouco mais. Na verdade, nós vamos adquirindo maturidade. E aí coisas maiores vão vindo. Deus vai dando coisas maiores para nós. Então, nós precisamos planejar a nossa vida. Nós precisamos fazer planejamento. E lá em Lucas 14, do 28 ao 30, Jesus ele nos ensinou a parar e planejar, né? E lá ele fala, vamos abrir. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, aqui Jesus ele está nos ensinando que o planejamento ele é importante. É importante nós pararmos, é importante nós termos o tempo do planejamento. Às vezes as pessoas acham que planejar é perder tempo, mas não, planejar é você ganhar tempo, você está poupando trabalho, esforço e está vendo se realmente vai conseguir fazer e fazer de uma forma até mais rápida do que se não tivesse planejado. Bom, então o planejamento ele é importante. Nós devemos planejar a nossa vida, termos paciência para viver o momento do planejamento também, para viver o momento da semeadura, para viver o momento da colheita. Nós devemos ter paciência. Mas Salomão mais uma vez falou com sabedoria sobre a administração do tempo, comparando o sábio e o tolo. Bom, para o sábio rei, ao planejar as suas ações, nós ganhamos tempo. Nós acabamos ganhando tempo quando nós paramos para planejar. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Isso está em Eclesiastes 10, versículo 10. Né? Nesta ilustração do machado cego, Salomão se refere à renovação, ao preparo, pois muitas dificuldades no trabalho estão no uso de ferramentas inadequadas. Infelizmente, muitos querem atalhos, né? As pessoas não querem passar o processo, não querem esperar o tempo. Muitos querem atalhos de como enriquecer sem trabalho, crescer sem se esforçar, vencer pelo modo mais fácil, né? O servo de Deus, no entanto, renova sua mente, né? Nós devemos renovar a nossa mente. Ele estuda, ele se prepara e procura ser um bom exemplo onde quer que ele esteja. Isso faz toda a diferença, sabe? Às vezes, alguém trabalhou numa empresa e foi office boy lá, só que foi o melhor. E aí passa um tempo e continua lá nessa função, mas fazendo o melhor. E talvez uma pessoa que trabalhava junto e via ali o testemunho que ele dava, foi promovido e ele não, mas aí passou o tempo e aquela pessoa precisa de alguém de confiança. E quem que essa pessoa vai chamar? Aquele que ele se lembra, que dava o seu melhor, que dava testemunho ali. Então, nós precisamos, o servo de Deus, ele precisa procurar dar o seu melhor. Ele precisa ser exemplo aonde ele estiver. Bom, aproveite essa fase. Aproveite a fase da adolescência para você sonhar, para você planejar. Agora é o momento de você planejar. Pedir a orientação de Deus e planejar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer do meu futuro? Me ajuda, por onde eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, né? Nesse momento agora, tente construir, planejar o seu futuro, né?
Porque quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, versículo 4. Este é o seu tempo de plantar. Não fique parado. Se você usar bem o seu tempo hoje, não terá do que se lamentar no futuro. Então, é tempo de plantar, é tempo de lançar as sementes, né? E a gente lança as sementes no solo e a gente aguarda, a gente espera, a gente trabalha e a gente espera, porque um dia nós vamos colher. A gente vai regando aquela plantinha, ela começa a germinar, vai crescendo, a gente continua regando, regando, e ela vai crescendo um pouco mais, e daqui a pouco ela tá uma árvore enorme e nós estamos colhendo os frutos. Tentar recuperar o tempo perdido é perder o tempo atual. Então não espere o tempo passar para você correr atrás do tempo perdido, né? Para você recuperar ele. Porque enquanto você tenta recuperar o tempo perdido, você está perdendo o tempo de hoje. Peça a orientação do Senhor, peça a direção do Senhor, ore, pegue um papel, pegue uma caneta e fala: Senhor, me ajuda a planejar o meu futuro. Eu tenho pouca experiência, mas eu quero planejar o meu futuro. O Senhor sabe do meu futuro, o Senhor sabe o que vai ser da minha vida. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda. Por onde eu devo ir? Qual é a tua vontade para mim? O tempo de Deus versus o tempo do homem. A palavra tempo, em grego, possui duas formas: o cronos e o kairos. Bom, o primeiro termo representa o tempo cronológico, enquanto o último significa o momento certo ou oportuno. Diariamente, nós somos dirigidos pelo tempo cronológico, ou seja, aquele que é medido pelo relógio. Temos 24 horas no dia, temos 7 dias na semana, cerca de 30 dias no mês e 12 meses no ano. Assim é composto o tempo que administramos para cumprir todas as nossas atividades. Então, o tempo cronos, né? É o tempo cronológico, né? Que é esses horários que nós temos do relógio, os meses, os dias, as semanas, os anos, é a maneira como o homem, como nós contamos o nosso tempo, né? E temos o tempo kairos. O tempo kairos, teologicamente, é considerado como o tempo de Deus, porque não pode ser medido. Não se refere à quantidade, mas à qualidade. Então, podemos afirmar, portanto, que o tempo do homem não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Então, a nossa noção de tempo, ela é muito limitada. A nossa noção de tempo, ela é limitada. Não conseguimos ver além da cronologia humana. Nós não conseguimos enxergar além disso. Por isso, muitas vezes não compreendemos a demora de Deus em nos atender, né? Nós achamos que Deus está demorando, mas na verdade Deus tem o tempo correto, Deus tem o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo perfeito dele para agir. Tem o Cronos, né? O tempo de Deus para agir. Para Deus não há passado, presente e nem futuro. Ele é atemporal, né? Ele está fora desse tempo nosso, né? Ou melhor, o tempo está em suas mãos. Ele quem controla o tempo. Já vimos que podemos e devemos fazer planos, mas é Deus quem dá a palavra final. Nós plantamos, mas quem vai dar o crescimento para as sementes é o Senhor. Os nossos sonhos se realizam quando o nosso Cronos e o Kairos de Deus se encontram. Então, quando o nosso tempo como humanos
e o tempo perfeito de Deus se encontra aí sim. Os sonhos, né, os nossos sonhos que estão de acordo com os sonhos de Deus se realizam. Não adianta se precipitar e tomar decisões, tomar as próprias decisões, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Ouça bem isso, guarde bem isso. Tudo na sua vida vai acontecer no tempo de Deus. Cuidado com as decisões precipitadas, cuidado com querer agir e fazer da sua maneira, do jeito que você quer. Aguarda com paciência no Senhor, espera com paciência no Senhor. A vontade de Deus é melhor para a sua vida. Viva com o temor de Deus. A verdadeira felicidade ela está pautada no temor a Deus. Bom, quando Salomão falou sobre o tempo, ele não estava promovendo uma visão fatalista da realidade. Antes, ele destacou que o homem simplesmente não pode alterar o que Deus pôs em ação. O Senhor ele é soberano, o tempo dele é o melhor. Então, o homem não pode alterar o tempo de Deus. Se você tentar pular etapas da sua vida, com certeza você vai ter que voltar, né? Vamos dizer assim. Não tem como voltar no tempo, mas a mesma situação vai voltar para você, poder viver aquilo, para você amadurecer. Então, não por etapas. Espera no Senhor, viva cada fase da sua vida no tempo que você está. Faça o melhor com o que você tem hoje na sua vida, na sua mão. Faça o melhor com a idade que você tem hoje. Salomão disse que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Eclesiastes 3:11. Então não há o que discutir. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. No devido tempo, Deus revelará o seu propósito e cumprirá os seus desígnios na vida de cada um de nós. Deus é o Senhor do tempo. Ele conhece o melhor momento na vida de cada um para que cada coisa aconteça. Há um tempo determinado para cada coisa. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não vá pelo que você entende, pelo que você acha que é correto, vá pelo que Deus fala que é correto, vá pelo que Deus fala para você fazer. Busque a presença de Deus. Bom, vamos lá para nossa conclusão. Deus criou e sustenta o universo. Ele fez o dia, a noite e as estações. Em sua sabedoria, Deus determinou o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Deus determinou o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Assim, ele nos ensina que tudo está sob o seu controle. O tempo se submete a Deus e nós nos submetemos ao tempo, porque a nós não cabe alterá-lo, nós não conseguimos alterar o tempo. Não adianta. Se nós tentarmos pular etapas, se nós tentarmos pular fases da nossa vida, nós vamos acabar nos enrolando, porque nós temos que passar pelo tempo e pelas fases, pelo processo, nós precisamos passar pelos processos. Ele nos ensina que tudo está sob o seu controle. O tempo se submete a Deus e nós nos submetemos ao tempo, porque a nós não cabe alterá-lo. Todavia, ao reconhecer que Deus é o dono do tempo, podemos confiar nos momentos bons e também nos momentos ruins, que Ele sempre estará no controle de tudo, né? Os dias ruins servem para nós sermos gratos nos dias bons, né? Os dias ruins servem para nos amadurecer, para nos fazer chegar ainda mais perto de Deus, mais próximos dele, mais dependentes, sabermos que sem Deus nós não somos nada, que nós não somos autossuficientes. Então, se alegre sim, é isso que eu estou dizendo, se alegre também nos tempos ruins. Entenda que Deus está
te estruturando, que Deus está te fortalecendo, que Deus está te dando maturidade para alcançar o que Ele tem, para você alcançar, conseguir viver o que Ele tem de melhor para você, né? Fases mais elevadas, lugares melhores, com maturidade. Não adianta querer dar algo para alguém que não está preparado. Não adianta querer dar algo mais elaborado, mais aprimorado para alguém que não vai saber lidar com aquilo. Então, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor inteiramente. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia, entrega os teus caminhos. Confia nele, que Ele vai fazer o melhor para você. Então, se alegre no sim e também no não. Saiba que o tempo do Senhor é perfeito. O tempo da espera não é tempo perdido. O tempo do planejamento não é tempo perdido. O tempo de planejar é o tempo... quando você planeja, você está ganhando tempo. Porque o executar vai ser muito mais fácil, o executar vai ser focado no que realmente importa. Quando planejamos, a gente foca naquele planejamento e a gente segue. Então a gente consegue ganhar tempo parando para planejar, parando para plantar, esperando em Deus o momento correto. Bom, que Deus abençoe muito a sua vida, continuo com muitas saudades. E, se Deus quiser, em breve nós estaremos lá na sala, conversando, tirando dúvidas, ouvindo uns aos outros, né? Estando um pouco mais perto, se Deus quiser. Eu oro para que você tenha sabedoria para viver a sua vida, para aguardar com paciência o tempo do Senhor, para saber lidar com os momentos em que a ansiedade bater e você orar e entregar essa ansiedade para Deus, e para você viver cada coisa no tempo correto, no tempo perfeito de Deus. Fique na paz, que Deus abençoe você. Tchau, tchau.